Olá, boa noite. Meu nome é Laura Cibele, sou professora, pedagoga. Atualmente trabalho na rede municipal de educação de Cuiabá. Estou como assessora pedagógica, assessorando escolas de EJA, educação infantil e fundamental. E também estou aqui no Instituto Qualificar de Educação. E eu trouxe para vocês hoje algumas contribuições dessa minha prática, não só da vida acadêmica, mas também na sala de aula e nas assessorias às escolas de educação infantil e fundamental, ok? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ludicidade na educação infantil. Quais são as contribuições do lúdico para o processo de ensino e aprendizagem da criança. E nós vamos começar lendo os nossos slides, ok? Então, nós temos aqui um pouquinho da parte conceitual, da importância do lúdico, onde coloca que a criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade com uma determinada cultura, em um determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca. Então, essa é uma contribuição do RECNEI, do Referencial Curricular da Educação Infantil. Vocês podem estar encontrando essa informação lá na página 21, é o volume de número 1. Então, a gente começa aí a desenhar, a entender a importância do lúdico nesse processo de desenvolvimento da criança, nesse processo de desenvolvimento educacional da criança. E eu começo fazendo alguns questionamentos para vocês. Eu gostaria de saber, na opinião de cada um, a criança, ela nasce sabendo brincar? A criança, ela aprende a brincar da mesma forma que ela aprende a andar? Ou a criança, ela aprende a brincar brincando com outras pessoas? Então, essas são umas perguntas que eu quero deixar para vocês irem aí pensando, refletindo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho, mas é algo que a gente tem que levar em consideração quando nós estamos falando desse processo da criança. Então, uma das características da criança é justamente esse brincar de uma forma natural, né? Então, a brincadeira, ela é uma competência da criança. A criança, respondendo aí a pergunta, ela já nasce sabendo brincar, né? É uma característica do grupo ao qual ela pertence. E aí nós não vamos falar só da questão da criança, mas aí nós vamos trazer fazer uma alusão aos grupos de animais. Então, por exemplo, nós enquanto animais racionais, nós da classe de mamíferos, o mamífero ele tem essa predisposição para o brincar. E somente os mamíferos possuem infância, tá? Os demais grupos não. Então, o mamífero ele não nasce com o período de sensório motor dele pronto. Ele precisa ir se desenvolvendo, ele precisa do auxílio de um adulto para que ele possa se desenvolver. Então, a criança, ela pertence a esse grupo e ela traz essa característica. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, a criança, ela começa a brincar com os dedinhos, ela começa a brincar com os pezinhos e aí vai. Ela não necessita que alguém ensine ela
a brincar. E aí nós estamos falando da competência da criança. Nós estamos falando de tipos de brincadeira. Lógico que dependendo do tipo de brincadeira, a gente tem que ensinar a criança sim. Mas nós estamos falando desse processo natural que a criança já tem, né? Que ela já desenvolve. E quando a gente fala da educação infantil, a gente traz lá no histórico da educação infantil a forma como ela era desenvolvida. Então, a educação infantil, ela tinha um caráter assistencialista, ou seja, era aquele cuidar, era cuidar da criança, era a hora do banho, era uma amamentação, desculpa, era para ensinar a andar, era para tomar cuidado para a criança não cair, não machucar. Então, ela tinha essa conotação. E aí a gente percebe que depois do que de 1996, a educação infantil ela traz um novo olhar para a infância, ela traz uma nova perspectiva através do lúdico para esse processo de construção da criança. E aí nós perguntamos, ela deixa de ser assistencialista? Não, ela não deixa de ser assistencialista. Porém, ela faz o quê? Ela agrega a parte educacional. Então, não é só o cuidar, mas também passa a ser educar. Cuidar e educar começam a caminhar juntos na educação infantil. E aí nós vemos muita mudança nesse processo. E o lúdico, ele vem agregando essa fase da criança, trazendo um maior significado a essas aprendizagens. E aí nós vamos dar continuidade aqui ao nosso slide. Então, o lúdico tem tido cada vez mais espaços nas discussões de congressos e eventos educacionais. Tudo isso graças à sua excelente contribuição no processo de desenvolvimento da criança. Uma criança com uma atividade com expressões lúdicas são atividades que dão prazer e divertem as pessoas envolvidas. As metodologias lúdicas são muito importantes na aprendizagem da criança, pois desenvolve o quê? O raciocínio lógico, matemático, disciplina, respeito às regras e desenvolvimento de ideias. Então, o lúdico ele traz toda essa contribuição, ele permite que a criança aprenda de uma forma prazerosa, ele traz esse estímulo para essa aprendizagem, tornando significativa para essa criança. E aí nós vemos uma contribuição do Vygotsky, né? Ele, um dos grandes incentivadores do brincar, onde ele coloca que o lúdico influencia extremamente o desenvolvimento da criança. É através do uso de objetos, projetando situações, criando e recriando regras e procedimentos que a criança aprende a agir, adquirindo iniciativa e autoconfiança. Então, quando a criança ela está brincando, ela está ali trazendo o seu mundo real através do mundo imaginário. Então, o que nós vamos trabalhar nessa criança é justamente essa diferença, essa percepção. É até onde é imaginário e até onde passa a ser real. Até onde essa criança consegue construir esse conceito. E o lúdico, ele é primordial, porque quando a criança ela está brincando, ela está também aprendendo. Então, ao desenvolver as atividades com jogos educativos, a criança não só manipula os objetos e ferramentas, como estabelece contato com outras crianças e se envolve afetivamente. Ela também amplia o seu significado. Então, aí nós percebemos que a criança, quando ela está brincando,
ela tem uma interação com as demais crianças, ela começa a desenvolver o seu lado social, e aí nós sabemos que existem etapas desse desenvolvimento, nós sabemos que em certa etapa a criança ela está no seu egocentrismo, ela quer brincar sozinha, o brinquedo é só dela, mas nós sabemos também que ao passo que vai se desenvolvendo, ela começa a interagir com as outras crianças, e ela começa ali a partilhar o seu brinquedo, a desenvolver a oralidade, a brincar no coletivo. Então, isso começa ali a estabelecer o quê? Relações com o meio em que vive e transformando esse meio. Então, trabalhar o lúdico desenvolve, como eu disse, as habilidades, as competências, raciocínio lógico, matemático, disciplina, respeito às regras, principalmente nos jogos coletivos, onde tenha mais de uma criança, jogos de equipe. Então, tudo isso a criança vai desenvolvendo essas regras, ela vai desenvolvendo esses conceitos, e isso é muito valioso, né? É um instrumento interdisciplinar. Por quê? Porque eu posso trabalhar diversas áreas de conhecimento através de brincadeiras, através de jogos, através da música. Porque quando nós falamos do lúdico, nós não falamos somente do brincar, somente do jogo, nós falamos também da música, da contação de histórias, ali por meio do teatro, do fantoche, do palitoche. Eu trouxe até uns aqui para vocês darem uma olhada, né? Aqui, no caso, é um fantoche sobre as frutas, e que ajuda também, ó, a tornar a aula mais lúdica. Então, se eu vou trabalhar com a minha criança alimentação saudável, eu posso trazer para ela um fantoche e trabalhar com elas aqui o tema sobre alimentação saudável. Eu trouxe mais de um aqui para estar mostrando para vocês. Espera aí, deixa eu mostrar. Aí, ó. Então, eu posso utilizar dessas ferramentas lúdicas para estar trabalhando o quê? Ciências, para estar trabalhando linguagem. Então, eu vou aí utilizar as minhas diversas disciplinas, utilizando as atividades lúdicas, ok? Então, se as crianças elas forem encorajadas a se comunicar com seus colegas ou com o professor, elas terão a oportunidade de explorar, de organizar e conectar os seus pensamentos, fazendo com que se apropriem de novos conhecimentos e diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. Então, quando a criança ela está brincando sozinha, é diferente de quando ela está brincando com alguém ou quando ela está interagindo com outras crianças ou até mesmo com um adulto. Ela traz um significado diferente. Então, nós percebemos o quê? Que a vida da criança, o brincar, ele permeia por muito tempo. Porém, é diferente quando a criança ela está em casa do que quando ela está na escola. A brincadeira na escola é uma brincadeira dirigida, é uma brincadeira que precisa ter uma intencionalidade, ela precisa ser dirigida, ela não pode ser um brincar por brincar. Porém, quando a criança está em casa, não. Em casa, a criança ela tem uma forma mais prazerosa, ela brinca de outra forma, é uma forma mais espontânea. Então, existe essa diferença. Ah, mas a criança está brincando o tempo todo? De certa forma, sim. Mas esse brincar é justamente o que permite essa criança se desenvolver. E aí nós vamos lá, quando ela traz do mundo real dela, quando ela traz do cotidiano, nós vemos a criança aí brincando de panelinha, as meninas brincando de cozinhar, os meninos jogando bola, brincando de carrinho, estão trazendo através do brincar a realidade deles. Então você vê que quando a criança ela vai brincar, ela vai imitar a voz da mamãe, ou ela vai imitar
alguém que está ali perto dela, que tem um convívio maior com ela. Então, ela está o quê? Interagindo, trazendo o que eu digo do mundo real para o mundo imaginário. E é isso que permite com que essa criança se desenvolva. Tá? Então, nesse contexto, considera-se que brincando, a criança poderá desenvolver a oralidade, possibilitando a elas terem mais confiança em si mesmas, sentirem-se mais acolhidas e sem medo de se exporem publicamente. Então, isso é bem importante, principalmente quando nós estamos lá com nossos alunos, com as nossas crianças, e permitimos a eles esse processo de oralidade. Quando eu coloco a minha criança para fazer uma apresentação numa data comemorativa, seja ela uma música, uma dança, um teatro, uma exposição, enfim, eu estou permitindo a essa criança, através do lúdico, que ela sinta-se mais confiante, que ela trabalhe essa oralidade e se exporem. Então, às vezes a gente observa uma criança que é tímida. A gente coloca lá ela para dançar, principalmente na educação infantil, a criança fica lá, né? Paradinha. A música tá tocando, todo mundo dançando e ela tá lá, paradinha. Então, essa criança, ela precisa o quê? Desenvolver esse lúdico nela. Então, o professor precisa estimular, colocar ela mais vezes para participar, está sempre ali chamando, né, atenção, brincando com ela, para que ela se desenvolva, para que ela ganhe essa autoconfiança. E aí, quando eles vão se tornando maior, a gente percebe que esse processo ele vai fluindo naturalmente, né? Mas é o lúdico que permite esse desenvolvimento, tá? Então, trabalhar os jogos e com atividades lúdicas é proporcionar o equilíbrio necessário para manter-se na brincadeira. E aí eu coloquei para vocês observarem duas imagens. Então, ali ao lado direito, nós temos as crianças brincando, eles estão jogando boliche. Vocês percebam que há uma marcação no chão e que a criança ela respeita essa marcação. Veja que ela entende que ela precisa obedecer, ela precisa estar naquele limite para jogar a bola. E ali ela começa a trabalhar o quê? Não só o motor, né, o sensório motor, mas ela também começa a trabalhar ali cores, regras. Então, se for em equipe, ela começa a trabalhar em equipe. Então, você percebe aí o quanto o jogo desenvolve a criança, o quanto ele trabalha diversos aspectos na vida da criança. Ali embaixo, nós temos uma outra imagem das crianças brincando com blocos. E ali também eles precisam que eles começam a desenvolver o sentido de cores, o sentido de formato, tamanho. Eles começam a encaixar as pecinhas no tamanho, no mesmo tamanho, eles começam ali a criar novos objetos, então começa a trabalhar o que? A criatividade da minha criança, e veja que é com o quê? Com atividades simples, com jogos simples, mas para a criança é um grande esforço que ela faz para estar desenvolvendo determinadas competências, tá? Eu trouxe também aqui o brincar é também aprender prazerosamente com significados. Então, eu trouxe ali algumas imagens das crianças brincando. As brincadeiras são muito importantes. Elas trazem uma historicidade diferente no processo de desenvolvimento da criança. Então, ali o pular corda, as cantigas, os jogos, os brinquedos, tudo isso, ele tem um papel importante nesse desenvolvimento. Eu trouxe ali também um exemplo da Semana do Trânsito. Então, aqui a gente faz bem aquela... A gente consegue entender bem aquela questão quando eu falo que a criança ela traz o dia a dia dela.
através da brincadeira. Então, aqui no trânsito, ele está o quê? Relacionando com a vida real dele, quando ele está na rua, quando ele está no trânsito, com os pais, enfim. Ele começa ali a compreender alguns conceitos, algumas regras, através das brincadeiras. Então, você percebe, né, quem tem criança em casa, ou anda com a criança no carro, ele começa a falar, mamãe, não pode sair com o sinal fechou, tá vermelho, tá verde, agora vai. Então, a criança, ela começa, aí ela aprendeu lá na escola, através de brincadeira, e no dia a dia, ela começa a externar todo o aprendizado dela. Então, o brincar na educação infantil. O ato de brincar é a principal forma de expressão da infância e sua formação enquanto sujeito cultural. É aquilo que nós falamos lá no começo. A criança, ela nasce sabendo brincar. É característica dela, é característica da infância, tá? Então, essa aí é uma contribuição de Piaget, onde ele coloca que o desenvolvimento da criança ela acontece através do lúdico, ou seja, ela cresce brincando. E a ludicidade permite à criança que ela crie seu mundo, realize seus desejos e construa suas convicções. O lúdico ele é responsável por incutir na criança que o aprender pode ser prazeroso. Então, lúdico vem dessa palavra prazer, aquilo que traz prazer. Então, quando a criança ela você está trabalhando um certo conteúdo com essa criança, se você trabalhar de uma forma mais rígida, você vai perceber que o desenvolvimento dessa criança não é igual a uma criança que você trabalha de forma lúdica, através de uma música, através de um jogo, através de uma brincadeira. E aí nós vemos bastante isso na matemática, quando nós trabalhamos os jogos de adição, subtração, quando nós trabalhamos ali as formas geométricas com as crianças, a educação infantil, as cores. Então, a gente percebe que quando a atividade é lúdica, de fato, a criança ela tem uma aprendizagem mais significativa. E isso não fica somente na educação infantil. 9, 10 anos, ela aprende muito mais se a atividade for lúdica do que somente uma atividade lá expositiva, sem nenhuma relação com algo que traga prazer para ela. Então, quando a gente canta uma música, quando a gente vai trabalhar um poema com uma criança, né, que tenha mais idade, de 9, 10 anos, você percebe essa diferença. E com os pequenininhos da educação infantil, o lúdico é tudo. Então, desde a chamadinha, desde a questão da hora da alimentação, no brincar no pátio. Então, tudo isso precisa o quê? Estar na minha rotina. Então, quando eu vou fazer o meu planejamento da educação infantil, eu preciso estabelecer esses momentos do brincar, esses momentos lúdicos. Então, eu preciso ter lá o meu momento da contação de história, eu preciso ter o meu momento da chamada, o momento da atividade, do jogo. Então, eu preciso criar na criança essa rotina. E vocês vão perceber, quem já está em sala, quem não está, vai perceber o quê? Que o dia que você não faz, a criança já sente falta. Por quê? Porque para ele aquilo já se tornou importante. Então, o jogo é a maneira como o professor dirige o brincar. E a forma como o professor dirige o brincar desenvolverão nas crianças o psicológico, intelectual, emocional, físico, motor e social, afetivo das crianças. E por isso, os espaços para se jogar são imprescindíveis nos dias de hoje. Como eu disse, precisa estar presente na sua rotina. Ah, mas eu vou brincar o tempo todo? Não.
Você não vai brincar o tempo todo. Vai ter uma rotina, porém, todos os dias é importante que se tenha esse brincar, sim, porque é o que vai desenvolver o seu aluno, a sua criança, permitindo a ela esse processo de construção, esse processo de autonomia, toda vez que ela está brincando. Lembrando que, como eu disse, precisa ser um brincar intencional. Eu não posso simplesmente chegar lá, colocar os brinquedos e dizer para minha criança, ó, podem brincar, né? Não é assim. Então, eu vou ali direcionar, eu preciso fazer o meu relato, eu preciso ter o meu registro do que aquele brincar está influenciando na vida de uma criança, dos meus alunos. E também é por meio do brincar que a criança ela vem trazer para você situações do dia a dia dela. Então, é brincando que ela conversa, e aí nós falamos aí um pouquinho da oralidade. Quando eu coloco a criança, por exemplo, para fazer uma leitura de um livro, eu costumo muito falar isso para os meus professores assim. A criança está lá na educação infantil, ela tem 3 aninhos, ela não lê ainda, mas é lá que começa o estímulo. Então, eu preciso trazer o livro, a leitura para minha criança desde o berçário, quando eu conto uma história, quando eu leio um livro para ela. E quando elas estão ali com seus 2, 3 anos, eu preciso deixar que essa criança pegue nesse livro, que essa criança manuseie esse livro e permitir que elas explorem, que elas falem o que elas estão vendo, o que elas estão entendendo. Esse é o início, esse é o processo para que essa criança tenha prazer no ato de leitura. E é uma atividade lúdica? Sim. E eu não estou aqui falando da escrita, tá? Eu estou aqui falando da oralidade, ok? Então, eu trouxe para vocês também alguns modelos de jogos educativos que dá para a gente confeccionar, tá? Então, eu trouxe aqui o alfabeto móvel, que eu posso estar trabalhando com a minha criança a questão das letras do alfabeto, eu posso estar trabalhando a inicial do nome dela. Então, aí vai depender da minha faixa etária. Mas aí, criança de 2, 3 aninhos, eu já consigo ir mostrando as letrinhas para que ela faça essa comparação, para que ela compreenda. Eu posso mostrar ali a fotinha dela com a primeira letra do nome. Então, aí ela vai fazendo essa relação, tá? E com 4, 5 anos, aí eu posso estar aprofundando um pouquinho mais, né? Tá trabalhando crachá, atividades aí já com o primeiro nome da criança. Então, eu posso utilizar esse jogo. Eu trouxe também, trabalhando aqui com os números, a matemática. Então, aí eu vou trabalhar o numeral, quantidade, cores, organizações de diferentes materiais. Esse ele é bem fácil, bem tranquilo para fazer. E a criança, ela gosta, ela começa a interagir. Você veja que ali ele colocou o número 4, ele vai colocar 4 pregadores azuis, né? Então, ele estou trabalhando ali números, quantidades e cores. Estou trabalhando também o formato, tá? Então, são vários conteúdos que podem estar sendo integrados num simples jogo como esse. Ali embaixo também nós temos a quantidade, vou estar trabalhando numeral e quantidades, e cores também. Então, ali tem 5, ele vai colocar 5 dentro do pacotinho, né? Então, aqui juntando as letras e formando palavras. Então, organizando pincéis, respeitando as quantidades. Quando nós falamos aqui de palavras, tá? Nós não estamos falando aí do processo de alfabetização. Nós estamos falando aí do processo da criança reconhecer, por exemplo, o seu nome. Então, o nome é uma palavra. Então, a criança começa ali a interagir. Você pode trazer jogos para ele, como eu disse, com a inicial ou com o próprio nome dele, ele circulando algumas letras, brincando com algumas letras. Então, aí fica a criatividade.
Ali embaixo as crianças estão trabalhando quantificação, então lá, ó, onde é o número 3, estão colocando 3 pincéis, 4, 4, e aí eles estão brincando e aprendendo. Eu trouxe aqui também alguns brinquedos que dá para fazer com materiais recicláveis. Aqui os jogos para trabalhar o alfabeto. Dá para utilizar com essas caixas de ovos que sobram. E aí eu quero falar aqui um pouquinho da importância dessa confecção de jogos na educação infantil. Então, o profissional da educação infantil, ele precisa entender que ele precisa ter o material dele, ele precisa confeccionar esse material, e não somente ele, mas também que a criança participe desse processo, porque também é um processo de construção. Toda vez que ele está confeccionando esse material, para ele está se tornando mais significativo. Então, às vezes fala, professora, mas a educação infantil é muito aluno junto, não dá, são pequenininhos, enfim. Então, você pode aí não confeccionar todo o jogo com ele, mas você pode finalizar o jogo com eles. Você pode ali deixar os toques finais para você fazer junto com a sua criança, para que ele se sinta participante desse processo e para que crie nele essa vontade de brincar. Porque tudo aquilo que ele produz, ele quer utilizar. Assim também somos nós. Tudo aquilo que nós produzimos, nós queremos utilizar. Não é assim? Com a criança, não é diferente. Então, melhor do que trazer um jogo pronto é confeccionar com a sua criança, tá? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de brinquedos. Ó, nós temos ali o telefone, né, de fio feito com lata. Nós temos ali o biboquê. Nós temos ali assim o gatinho, que eles vão vocês podem estar confeccionando com eles. E o jogo ali da matemática, que também dá para trabalhar com os palitinhos de picolé, para eles irem quantificando, reconhecendo numeral e quantidade. Esse aqui eu posso estar trabalhando desde os 3 aninhos, tá? Os brinquedos desde 2 aninhos, eu posso estar fazendo brinquedo para eles brincarem. Trouxe aqui o exemplo da caixa pedagógica, os materiais que são necessários. Vocês depois podem ver com calma no slide. E essa caixa ela é bem interessante para trabalhar com berçário, porque eles começam ali a interagir, a reconhecer os formatos, e eles fazem um brinquedo, percebem que o quadrado só entra no quadrado, que o retângulo só entra no retângulo. Eles conseguem ali trabalhar também a motricidade. Então, é um brinquedo bem bacana para vocês estarem confeccionando aí para o berçário, também para ter 3 aninhos, 4 aninhos, tá? Também é bem legal. E aqui nós temos o mesmo, porém, numa caixa maior, para que a criança possa ter, né, uma maior visibilidade, possa manusear melhor. Vocês veem que ali tem uma portinha, eles entram, passam por baixo, aí eu trabalho também conceitos de matemática, quando eles estão dentro, quando eles estão fora, quando eles passam por baixo. Então, você perceba que você pode trabalhar diversos conteúdos com apenas um brinquedo. E aí eu trago alguns exemplos. Então, nós temos aí os bastonetes coloridos, confeccionado com garrafa PET, papel crepom. Dá para você utilizar a fita colorida aqui, ó, como que eles vão ficar prontos, tá vendo? Então, esse bastonete, as crianças gostam de brincar, eles gostam de passar um para o outro, né? E aí fica bem bacana. Lembrando que, como eu disse, quando eles ajudam a confecção, para eles são mais importantes. Então, as crianças, eles poderão explorá-los livremente, arrastá-los, isso aí está falando de bastonetes, tá? Pode classificar por cores, tamanho, a professora poderá também armar circuito para eles brincarem
e assim por diante, tá? É fundamental que se recupere os jogos no universo adulto. Tarefa muito mais difícil do que recuperá-los junto às crianças. Saber jogar é mais do que poder mostrar algumas brincadeiras e jogos para as crianças, ou seja, é sentir o prazer. Então, é importante que quando a criança esteja brincando, nós, professores, também possamos interagir com essa criança no momento de brincar. Então, quando eu estou ali, a minha criança está ali contando uma história, ou eu estou contando uma história, e a criança quer interagir, é muito mais significativo e traz muito mais prazer para ela. Então, essa relação entre professor, criança e aluno é muito importante nesse processo do uso do lúdico no dia a dia, né? E aí eu trouxe alguns exemplos lá da criança recortando as atividades, né, no mundo imaginário. Aqui o varalzinho das letras. E aí eu trago várias imagens aqui de jogos e brincadeiras, né? E essa aula aqui eu trouxe mais a parte teórica para vocês poderem observar e para a gente poder discutir. Mas na próxima aula nós vamos estar trazendo mais algumas discussões sobre esse lúdico, sobre a importância do lúdico e vamos estar também fazendo uma oficina prática, tá? Então, nós vamos aí, eu vou passar a lista de alguns materiais, nós vamos confeccionar aí um jogo, um brinquedo, para que vocês possam ter o material de vocês. Como eu disse, é muito importante que o professor da educação infantil ele tenha esse hábito de produzir materiais, ele tem esse hábito de sentar no chão, de contar história, de brincar com a sua criança, e nós vamos aí trabalhar essa parte mais prática na nossa próxima aula, tá? Então, eu também deixei para vocês um material escrito, uma apostila, vai estar sendo enviada para o e-mail de vocês. Essa apostila ela traz um conteúdo mais completo do que nós discutimos hoje. E lá no final dela, ela traz uma atividade complementar, vocês vão observar. Eu coloquei alguns mods de alguns jogos, de alguns brinquedos, e aí vocês, essa atividade é para que vocês possam confeccionar um desses jogos, um desses brinquedos. Pode ser tanto desses que estão nos slides, quanto dos que estão na apostila. Você vai escolher um, vai confeccionar e vai fazer um breve relato sobre essa discussão de hoje, sobre o lúdico, o que vocês compreenderam da aula, e aí o que o lúdico influencia na vida de vocês, e vão fazer, e vão, abaixo do relato, vão anexar a imagem desse jogo que você confeccionou, ok? Como eu disse, vocês vão escolher o jogo, mas na próxima aula nós vamos produzir o nosso aqui no coletivo, tá? Então, é isso. Quero agradecer a vocês a participação de hoje. Deixei meu telefone aí, estou à disposição, ele é o WhatsApp. Vocês que tiverem dúvida, podem me ligar, podem mandar uma mensagem, que eu estou aqui para estar respondendo a vocês, ok? Agradeço desde já e até a próxima aula, tá bom? Boa noite, obrigada.